Ah, Tem sim. todas as Tá na tela aí, informações. ó. Arroba do Rodrigo. Cara, a gente conversando fora aqui, você falou, chegou a comentar que a sua família é a sua maior conquista pessoal, né? Como que você equilibra sua vida profissional com a vida pessoal, com a sua família? Como que você divide todo o peso que você tem no seu trabalho, que eu creio eu que não é muito fácil, né? E você não leva isso para sua casa? Legal, boa pergunta, cara. Assim, pelas coisas que os traumas, coisas que eu vivi na minha infância, teve separação, aí de repente em um lugar tinha violência psicológica, tinha alguém que bebia, às vezes violência física. Então, assim, cara, uma criança passar por isso é muito difícil. É muito difícil. É só quem já passou por isso que sabe as marcas que você traz. Porque você não consegue fazer nada, você só consegue chorar. Uhum. Uma criança numa situação vulnerável dessa, o que ela faz? Ela não tem poder para nada. Então é um sofrimento psíquico também, físico, uma questão psíquica. Então eu pensava em relação à família, toda vez que eu pensava em família, eu pensava muito em filho, mas eu pensava em algo saudável, em um lar. Porque eu falo que assim, por algum momento, infelizmente, eu tinha 2 casas, mas não me sentia em um lar. Por causa desses conflitos, dessas questões, sabe? Então até quando eu pensei em casar, namorei muitos anos, eu sempre tive essa questão de, cara, tem que ser um lugar saudável, sabe? Vai ter, às vezes, alguma discussão, algum conflito, isso acontece dentro das famílias. Mas tem que ser tudo muito saudável, tudo muito maduro, sabe? Então, assim, tirar um pouco essa violência que acontece dentro dos lares, sabe? A gente Uhum. tem que entender tudo isso. E aí, realmente, cara, a partir do momento que meu filho nasceu, que o Theo nasceu, eu entendi muitas coisas que eu precisava entender. Eu acho que o nascimento, se você sabe, tem Uhum. filhos, né? O nascimento de um filho, cara, o casamento já faz você crescer demais. Como homem, como pessoa, como mulher. Porque um relacionamento não é mil maravilhas. Então você tem que todo dia entender, ressignificar, respeitar outra pessoa e várias questões. Uhum. Mas quando nasceu o Theo, em 2018, eu entendi muitas coisas ali. Eu falei, cara, tem que ser diferente pra esse moleque. Eu quero o lar que eu não pude ter. E essa é a nossa chance. Uhum. Essa é a chance. Às vezes as pessoas ficam reclamando, chegam... Ah, porque na minha vida minha mãe era assim, minha mãe é narcisista, meu pai fazia assim, meu pai me batia, né? Cara, beleza. Quantos anos você tem hoje? O que você pode? Qual é a sua família hoje? É esse o ponto. Então foi a minha chance de ressignificar a minha vida. Então, assim, é esse o ponto, cara. Às vezes você não teve muita coisa lá atrás, às vezes as coisas foram difíceis, mas o que você pode fazer hoje? Você tem a Uhum. oportunidade de fazer hoje. Para de ficar reclamando daquilo que aconteceu lá atrás. Honra, respeita a sua história. Você é o homem que você é hoje porque você passou um monte de perrengue lá atrás. Uhum. Ninguém sabe o que você passou. Mas você é o pai que você é hoje porque você passou por aquilo. Se você não tivesse passado, talvez você não ia estar nem aí. Então, assim, eu sou o cara que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, que eu sou, assim, cara, um pai que, meu filho, desde pequeno, assim, sempre tava com esse negócio de que, eu ajudo. Não, eu não ajudo, é minha obrigação, é meu filho, cara. Então, assim, eu amo estar com meu filho, sempre dava banho no meu filho, tudo, eu sempre estive muito perto do meu filho. E eu quero que eu tenho certeza que ele vai ser um pai assim também. Então é isso, sabe? Uhum. Então, assim, quando eu falo de família e quando eu olho, eu falo que o maior valor é nesse sentido. De eu poder hoje ser e fazer aquilo que eu talvez não tive quando eu era pequeno. E eu não tô julgando pai e mãe. Sim. Minha mãe, uma mãe maravilhosa. Meu pai, cara, nossa, não tem que falar. São pessoas, né? Depois as pessoas que passaram ali, né? Então, assim, pessoas do coração enorme, assim. Mas, assim, cara, naquele momento não dava. A gente sempre dá o melhor que a gente pode dar. E a gente fica, às vezes, criando uma coisa. Minha mãe poderia ter feito isso, meu pai... Cara, seu pai fez aquilo que ele deveria fazer. Sua mãe deu aquilo que ela poderia dar. Uhum. E aí você tem que honrar e respeitar isso, porque senão sua vida não vai pra frente, porque você tá vivendo um negócio que tava lá atrás. Então, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 39 anos, então quem que eu sou hoje? O que que eu quero hoje? Que vida que eu dou pro meu filho hoje em relação a isso? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu acho que o amor e essas questões eu tive lá atrás também.
Minha mãe me amou muito, minha mãe é maravilhosa, meu pai também. E talvez isso tenha me salvado em relação a muitas questões. Legal. Né? Então, o amor dos meus pais, né? Então, e da minha família. Então, hoje, ao todo, minha família, cara, é tudo que eu tenho, assim, de base. E é o que faz sentido na minha vida. Cara, eu tenho a percepção, você falou... eu não ajudo a cuidar do meu filho, porque você faz aquilo porque você ama, né? Eu tenho a percepção, porque muito se fala assim, não, o homem tem que ajudar a mulher, né? Em vários sentidos, né? Mas quando a gente fala do filho, que normalmente dizem que o pai não ajuda a cuidar do filho, eu já me perguntei, porque depois que eu tive os meus filhos, eu olhava, cara, e eu não entendia como que um homem não tem aquele sentimento, fala, não, eu não vou ajudar, eu quero fazer isso aqui. Essa fralda que tá aqui cheia de merda, eu quero trocar essa fralda, eu quero limpar meu filho, eu quero dar banho nele, né? Eu lembro que bem no início, né, quando meus filhos nasceram, tenho 5 filhos, né, sendo que um mora com Deus. Eu lembro que eles pequenininhos, cara, eu não via a hora de chegar em casa pra dar banho nele. Então aquilo ali me puxava. Aí eu ficava, cara, como que tem gente que não tem esse sentimento? Alguém precisa falar que o cara precisa fazer aquilo? Pra mim não precisa, eu quero fazer aquilo, né? Aí, cara, você tocou num outro ponto. Você falou assim, a percepção que eu tive, tudo que eu vivi na minha vida, eu quero fazer algo diferente, né? Aconteceram algumas coisas que eu quero fazer diferente com o meu filho. Não interessa quais são essas coisas. Existe algum momento que isso pode ser prejudicial para a criança, onde o pai tem tanta preocupação em fazer o bem para o filho e acaba blindando o filho demais? Isso, na sua percepção, isso pode acontecer? Cara, quando eu falo isso, eu falo no sentido de fazer diferente, no sentido de... não tem nada a ver com material. É claro Sim. que eu posso dar, de repente, coisas pro meu filho e tal. Tem a ver com essa questão emocional. Uhum. Dele ter, no mínimo, ali um ar que, cara, ele consiga entender que, cara, eu quero voltar pra casa. Faz muito sentido eu ficar em casa. Em alguns momentos, eu ficava na igreja pra não ficar em casa. Entende o que eu tô querendo te dizer? Então, assim, é nesse ponto. E eu acho que as pessoas erram quando elas trazem a seguinte, cara, eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Você já deve ter ouvido muito isso. Cara, tá errando. Sim. Então, assim, tudo aquilo que eu não tive, aí você dá tudo. Dá toda hora. É uma criança, no sentido material, você tá dizendo. No sentido material. Sim. Então, assim... E não dá limite. Eu falo até no sentido comportamental também. Exato. Então, assim, aí eu não posso falar com a criança, eu não posso... Não, a criança precisa de limite. As pessoas têm que entender que uma questão agora é psicológica. O limite, cara, é essencial para a saúde mental da criança. Então, assim, poxa, hoje é um negócio que, nossa, tudo, vem filhinho, aqui... Cara, gente, pelo amor de Deus, em alguns momentos tem que falar, não vai fazer, não é dessa forma. Não tem que argumentar algumas vezes, né? Cara, claro, as crianças, uma questão, hoje as crianças, elas é diferente de quando a gente era criança, por exemplo. Elas têm uma necessidade do porquê. Isso é muito legal. No sentido que elas precisam entender o porquê das coisas. Por que você tá me colocando de castigo? Eu preciso entender. Talvez na nossa época eu não quero saber. Vai lá e fica... Mas por quê? É porque eu quero. Porque eu quero. Hoje, talvez a gente não tinha essa necessidade, mas a evolução humana, a gente tem que entender isso. Então, às vezes, você chegar no menino e falar, é por isso, isso e isso, conversar, eu acho que não tem problema. Mas seja como for, eles precisam de limites. É que algumas vezes você não tem que dar opção. Por exemplo, a criança precisa tomar um remédio. Não tem opção, ela tem que tomar o remédio. Tomar o remédio. Então, esse negócio de que, o que você quer comer hoje, filhinho? Cara, não faz sentido nenhum. Sim. É o que tem hoje, você vai comer. Sabe? Eu não vou obrigar ele, de repente, a comer uma coisa que ele não gosta. Não, mas, tem arroz, feijão e ovo. E salada. Tudo bem. Cara, é isso que você tem pra comer. Você vai comer isso que tem pra comer. Então, assim, cara, estamos perdendo valores em relação a algumas coisas, porque a gente está confundindo as coisas. A gente está confundindo amor, sabe, com ser permissivo com tudo. E não tem nada a ver. O amor é a maior dificuldade, porque você falar não para um filho não é legal. Você sabe disso. Sim. E isso é o amor. Não é o fácil.
Se na vida você fazer tudo aquilo que é fácil, cara, sua vida vai se tornar difícil. Mas se você fizer aquilo que realmente é difícil, a sua vida vai se tornar fácil. Se você tá deixando a vida do seu filho fácil pra tudo, cara, a vida dele vai ser muito difícil. Então, como eu amo meu filho, eu tenho que educar esse cara. Às vezes você fala um não, ou você impõe alguma coisa, você sai com o coração apertado, até vontade de chorar, mas aquilo é necessário, né? Não tem jeito. Sabe, ele precisa entender algumas coisas. Nem sempre ele vai ter tudo na mão. Ué, se meu filho, ele pede presente toda hora. Ô pai, ó, eu assisti isso, tal do Naruto, assisti isso do Sonic, eu quero a mão do negocinho do Homem-Aranha, cara, não dá, né? Então, assim, ele tem que entender, e isso faz parte, cara, da consciência dele, da menina como mulher, do menino que vai se tornar um homem, como que eles vão ser lá na frente? Porque se eu tô ouvindo toda hora sim, e o dia que eu ouvir não? E o dia que ele tiver, de repente, lá com a primeira namoradinha, ela falar, não quer, ela dá um chute na bunda dele. Como é que ele vai lidar com essa situação se ele não tem ferramenta pra isso? Porque ele não viveu o não. Esse é o ponto, sabe? Então, a gente tem que entender que amar, cara, é você... Em primeiro momento, eu não tô falando de coisas de dinheiro ou de brinquedo. Amar é você ser presente. Acho que é presença, sabe? É tipo assim, um dia que esse cara chegar ali que ele não tiver legal, ele fala, pô, meu pai tá aqui. Eu vou trocar uma ideia com ele. Então, é o que eu falei. Meu pai separado da minha mãe, eles sempre foram pra mim pessoas que eu podia chegar e falar com eles em alguns momentos. Então é isso, o amor é isso. Presença. Então esse é o primeiro ponto. Porque se alguém vai influenciar seu filho, certo? Porque o mundo é assim, a gente é influenciado. Cara, que seja você que influencie seus filhos. Traga pra ele valores, coisas boas, né? Alguém vai influenciar. Se não for você, você vai dar espaço pra alguém influenciar. Não pode deixar o vácuo, né? Você tem que preencher. E é isso. E é presença. Então, como que é? Como quando você chega em casa. Pô, eu tô cansado todo dia que eu chego em casa. Cara, mas às vezes ontem eu peguei e falei, cara, eu vou ler uma historinha pra ele. Porque faz 1000 anos que eu não tô lendo historinha pra ele. Faz sentido. Sabe? Aí eu tava lá, ele tava na tela de celular, com o celular da mãe dele, eu falei assim, ó, vamos dormir? Aí ele falou assim, não, mais um pouquinho. Eu falei assim, mas eu vou ler uma história pra você. Nossa! Na hora, ele jogou o celular do lado, cara, e ele foi lá, já escovou o dente, queria ouvir a história do pai. Nossa, é interessante, porque você construiu, né? Sim. Porque pra uma criança largar um celular hoje... Sim. Porque tem criança que você fala, vou ler uma história. O que é isso? O que você vai fazer? Não, quero ouvir história, não. Sim. Mas isso você construiu. Sim, é o que eu tô falando, é presença. Sim. Presença, não é a gente tá aqui no mesmo lugar. Pô, a gente tá aqui no mesmo lugar, se ouvindo, se falando, assim, sabe? Se olhando. As pessoas estão perdendo essa conexão. As pessoas hoje, a gente tem uma conexão digital que você fala lá no Japão, Madagascar, na Indonésia, qualquer lugar você fala hoje. Só que você não consegue se conectar com a pessoa que tá do lado, cara. É muito louco isso. Não sei se você já percebeu. Tem relacionamento de namorados. Um monte de gente vai ver e vai falar que é verdade o que eu tô falando. Eles conseguem mais conversar e discutir as coisas pelo WhatsApp, manda aquele monte de textão, e quando tá perto não consegue trocar uma ideia. Então tá tudo errado. Nossa, eu já vi isso. Cara, é verdade. O cara quer falar alguma coisa pra namorada, em vez de quando a namorada tá ali, poxa, chama. Ou a namorada quer falar pra outra, sabe? Sim. A pessoa que é a parceira ali, ou parceiro, ele manda pelo WhatsApp. E aí um dia, eles vão se casar, ou eles vão estar no mesmo relacionamento, seja quem for. E não vai saber, cara. Não vai saber conversar. E ali não tem WhatsApp, cara. Ali é tete a tete. E aí não vai dar certo. Então, por isso que as relações também não têm base para as situações. Então, é isso. Presença é isso. É isso que eu tento fazer, pelo menos ter com o meu filho, estar presente com ele na vida dele.